dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um podcast. A paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso programa semanal. Hoje eu quero voltar um pouco, assim, na memória, vamos puxar nossas lembranças de tempos atrás, quando a gente era mais jovem, quando a gente era novo convertido e estávamos iniciando nossa vida com o Senhor, nossa vida como cristão, estávamos descobrindo as coisas, a vida na igreja, a comunidade, o serviço, e eu queria que você meditasse um pouco comigo como era a sua vida naquela época, né? Nos primeiros anos de sua fé, nos primeiros anos da sua caminhada cristã. E eu pensando sobre a minha vida cristã, os meus primeiros anos, eu lembro muito que a minha infância e a minha adolescência, o início da minha juventude, foi um período onde eu mais servi na igreja. Iniciei nos conjuntos infantis, né? Acho que praticamente todo mundo que cresceu na igreja iniciou no conjunto infantil, participando do conjunto, da escola bíblica, do círculo de oração infantil. Então a minha infância foi semelhante de muita gente que iniciou na igreja, né? Fazendo os jograizinhos de criança, os teatrozinhos, cantando, fazendo hinos com gestos. E o início da minha infância na igreja, o serviço era mais voltado nisso mesmo, sobre participar ativamente do que a igreja oferecia para o departamento infantil. Com o passar do tempo, que eu fui crescendo um pouco mais, já comecei a trabalhar mais ativamente. Foi quando a gente se mudou para outra cidade, e lá parece que não tinha escola bíblica infantil, e a gente iniciou um trabalho de escola bíblica para as crianças. Então eu já ia pôr em prática tudo que eu tinha aprendido antes, né? Isso eu era jovem ainda, tinha uns 11, 12 anos mais ou menos nessa época. Toda a minha adolescência e início da juventude foi muito focada nisso, na escola bíblica. Trabalhei muito tempo com criança, na escola dominical, participando de grupos de coreografia. Então a minha adolescência e a minha juventude, meu início de juventude foi, podemos dizer assim, que foi bem ativa, né? E você já pensou um pouco sobre essa época? Sobre a época em que você era muito ativo, que você fazia muitas coisas na igreja, participava dos eventos, trabalhava, o seu melhor, né? O que você podia dar. É uma época assim que a gente trabalha e faz o serviço na casa do Senhor e a gente nem percebe, né? O quanto que a gente trabalha, o tanto que a gente faz, e a gente faz com tanta alegria e praticamente todos os jovens na minha época eram bem envolvidos, né? Na época da escola dominical, praticamente todos os jovens trabalhavam nas salas com as crianças, ou de uma forma ou de outra sempre tinha alguém da mocidade, algum jovem envolvido naquela área da nossa igreja. E quando a gente para pensar que com o passar do tempo várias coisas mudam, né? E são várias coisas que vai aparecendo e o nosso tempo vai ficando resumido e de repente a gente para de fazer aquilo que a gente fazia com tanto amor, com tanta alegria, né? Que o nosso trabalho da adolescência, da juventude vai ficando um pouco em segundo plano, às vezes em terceiro plano, porque o nosso tempo vai se resumindo. E hoje eu queria que você pensasse comigo do quanto que naquele tempo você era feliz em estar servindo ao Senhor, de como era simples, de como era prazeroso, de como era feliz a sua vida, né? O programa de hoje é mais um programa assim pra gente lembrar aonde foi que a gente parou, por qual motivo a gente deixou de ir à escola bíblica, por qual motivo a gente não mais participa do conjunto, por qual motivo eu não dou mais aula na escola bíblica, e principalmente a gente pensar onde foi que a gente parou, a gente pensar em como retomar essa trajetória, esse caminhar. Eu estou pensando muito sobre isso, o que eu posso fazer para retomar a minha vida, o meu serviço como era no início. Se hoje o meu tempo não permite mais tanta dedicação como era antes, porque antes eu era jovem, solteira, desocupada, meu trabalho era o que? Só estudar, né? Então eu tinha bem mais tempo, mas hoje posso aproveitar melhor o tempo que eu tenho, de maneira que eu possa pensar em alguma coisa que eu possa estar servindo novamente. O meu trabalho naquela época me fazia tão feliz, eu era tão alegre, tão satisfeita na casa do Senhor por algumas coisas que a gente fazia até simples, não é? E vamos dizer assim, o amor foi esfriando. Mas hoje você que está me ouvindo, eu convido a repensar, pensar
aonde foi que você parou, o que foi que aconteceu, por quais motivos. E eu trago até uma palavra no livro de Apocalipse, no capítulo 2, que fala sobre a igreja que deixou o seu primeiro amor. E o versículo diz: lembra-te de onde caíste, arrepende. E esse versículo chamou muito a minha atenção, porque eu fiquei meditando sobre isso, sobre eu ter parado com o que eu fazia, pensando quantos de nós cristãos que no passado fazíamos várias coisas, várias atividades na casa do Senhor, e com o passar do tempo fomos nos acomodando. Mas o versículo nos diz: lembra-te de onde caíste, nas minhas palavras, né? Lembra de onde foi que parou, o que foi que aconteceu, e arrepende-te, volta. Eu gosto disso porque diz volta. Sempre há uma segunda chance, sempre há uma segunda oportunidade. Se você que está me ouvindo já pensou, já refletiu o que era que trazia alegria antes e hoje você não faz mais, volta a fazer, volta a se dedicar, a oferecer o seu trabalho, a sua experiência, porque você trabalhou vários anos, você serviu vários anos, então você tem uma experiência guardada. Então vamos reavivar essa experiência, vamos reanimar esse amor, essa alegria, esse prazer em estar servindo. E se por acaso você deixou de fazer algum serviço, alguma coisa na igreja, porque se entristeceu com alguém ou com alguma situação, né? Diversas coisas podem ter ocasionado isso. Mas eu só te digo, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. É o que mais toca no meu coração, é isso. E eu convido a você que está me ouvindo, mais uma vez, pedir que o Senhor venha colocar alegria, prazer e desejo de estar servindo novamente. Senhor, eu quero voltar ao início, eu quero voltar ao amor, quero voltar à alegria, o prazer que eu tinha em te servir, em fazer a tua obra, o prazer, a alegria que eu tinha em cantar, em fazer uma peça, em estar recebendo os irmãos na igreja, recepcionando, em estar com as crianças na escola bíblica, em tocar o meu instrumento. Não sei o que você fazia antes e que hoje não faz mais, mas que o meu pedido ao Senhor é que você venha voltar a esse amor que você tinha no início e esse prazer. No Salmo 51, no verso 9, diz o seguinte: não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Eu acho interessante que ele diz: e dá-me uma vontade nova. Se por acaso você está se sentindo desanimado, já ouviu esses programas que eu venho fazendo sobre o serviço e mesmo assim você ainda não se sente animado, revigorado para voltar a servir, faz as palavras do Salmo a tua oração, ó. Dá-me uma vontade nova, me dá um desejo novo, me faz voltar ao primeiro amor. Continua o versículo: não expulses de mim a tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Mas a minha oração é essa, e que essa seja a sua oração também, que o Senhor venha te dar novamente a alegria da salvação, a alegria de servir, a alegria em obedecer ao Senhor, o prazer, a alegria e o ânimo que o primeiro amor nos dá, tá bom? E por hoje é só, até o nosso próximo podcast, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. Tchau. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor.
arrependo.